Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Senhor, abençoe essa palavra, que seja para a edificação da igreja, para o efeito da tua intenção, Senhor, sobre a alma de cada um. Glorifica o teu nome com a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Olha, quero apresentar aqui este casal. Vocês sabem que houve um incêndio no Havaí, né? Então, um dos barcos lá, uns surfistas que estavam lá na beira da praia, pegaram uns barcos vieram parar aqui na costa do Ceará, viu? Aí, um dos surfistas era esse aqui, Rogério, né? Coincidentemente, esposo da minha prima, né? O Iana. Tô brincando, viu? Tô brincando. Eu tô brincando, eles moram em Dubai, certo? Então, o Rogério sempre assistiu às pregações pelo YouTube. Ele disse que um dia queria vir aqui na igreja para ver pessoalmente aqui como era a igreja e conhecer. Então, eu acho que de YouTube, Rogério, você é a primeira pessoa que vem aqui tendo visto primeiramente no YouTube. Então, você é um pioneiro, viu? Vou registrar aqui nas atas da igreja, viu, Iana? Viu? Rogério e Iana aqui como pioneiros, viu? Sejam bem-vindos, viu? Gente, vejam só, essa semana eu conversei bastante com algumas pessoas sobre esse tema, falando para ver se eu ia me apropriando de uma mensagem, né? E o tema é o seguinte, que eu conversei com algumas pessoas, que existe uma forma de amar o próximo, que é uma forma pouco divulgada, pouco conhecida, certo? A gente fala muito em amor ao próximo em termos da assistência, de você dar ao outro o que ele precisa, tratar bem o próximo, sondar as demandas do próximo, ajudar nas demandas do próximo. Mas tem um modo bem interessante que é pouco falado, que é cuidar melhor de si. Quem cuida melhor de si também tem um amor ao próximo. Vamos provar que a Escritura ela tem vários direcionamentos sobre essa autonomia do fiel, de cuidar bem de si. Cristo tinha uma grande autonomia, certo? Ele realizou o ministério dele, ele tem uma grande força de autonomia. O Paulo, o apóstolo, é cheio desse espírito, né, de autonomia. E eu queria assim provar por algumas passagens que, se você cuidar bem de si mesmo, dará bem menos trabalho ao próximo, e isso também é um ato de amor, certo? Pouco divulgado. É um tipo de amor assim muito, muito precioso, quase que desconhecido, mas eu acho que a gente deveria meditar sobre esse tema. E Romanos aqui ele diz o seguinte, que você tem que dar para as pessoas o que é devido a elas. Ele começa aqui dizendo que se você deve tributo, pague tributo; se você deve honra, pague honra; se você deve temer, tema. Ou seja, que é o princípio da justiça, né? Dá a cada um o que é devido, né? Se você é pai de uma criança pequena, ela precisa brincar, você tem que dar tempo para brincar com ela. Se você é esposa, tem os tributos devidos ao marido; o marido tem os tributos devidos à esposa. Deus não quer nos ver devedores, certo? Devedores, ou seja, em apuros por não estar pagando o que é devido às pessoas, certo? Isso aqui está bem claro. Tanto é que ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então vejam que declaração feliz sobre a sua autonomia,
certo? Porque tem gente que está mais se endividando em relação às pessoas do que se livrando dessas dívidas. Então não devam nada a ninguém, a não ser o amor. O amor, como nós sabemos, no cristianismo é o quê? Sondar as demandas do próximo e ajudar o próximo nas demandas dele, certo? O amor não é nem o que eu quero dar, é o que o outro está precisando. Você descubra uma necessidade de alguém, ajude-o nisso. Isso é o amor. Um conceito do amor, um bom conceito do amor é esse, que é sondar as necessidades do próximo. Então, nesse caso, todos precisam ser ajudados em algo. A pessoa mais rica do mundo, se você se aproximar dela, ela tem uma necessidade a ser sondada, para ser ajudado nisso. Tem algo que a gente não está conseguindo fazer sozinho, né? Tem que ter alguém para empurrar, tá certo? Alguém para dar uma força, para levar a gente para onde a gente deve ser levado, ou trazer para a sua vida o que tem que trazer, para dar assim um estímulo inicial, né? Então devemos o amor. E ele diz que quem faz isso, quem sonda as demandas do outro, ajuda nisso, que é o amor, cumpriu a lei. Você é um cumpridor da lei, a perfeição do cumprimento da lei. Os judeus estavam preocupados em cumprir a lei através de rituais, observâncias e tal. Já estavam ficando loucos já, porque eles iam para o mercado, aí quando voltavam tinha que lavar o braço até em cima, aí tinha que se purificar, né? Aí quando viram os discípulos comendo o pão com as mãos sem se lavar, quase eles morrem, né? Que achavam que aquilo era o cúmulo, né? Aí foi quando Jesus disse: o que entra no homem não contamina o homem, o que contamina o homem é o que sai do homem, do coração do homem, certo? Então, ou seja, tudo se resume em termos de cumprir a lei de Deus, não fazer nada de mal ao próximo, mas também sondar qual o bem que eu posso fazer ao próximo. Por isso que ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, todos os mandamentos. Isso se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o cumprimento da lei é o amor. Então estejamos atentos a fazer ao próximo, realizar justiça para com ele, dar a cada um o que é devido, certo? Se o filho deve respeitar o pai, né? A esposa reverenciar o marido colocar a esposa num pedestal, e assim a gente competindo uns com os outros, em quem trata melhor o outro, em quem cuida mais do outro, nós estamos cumprindo o que Deus quer e alcançamos aquele estágio agradáveis a Deus e por Ele amados. E isso é tudo de bom, certo? Então assim, partindo aí do texto de Paulo, obviamente que cuidar de si mesmo jamais vai ser esquecer de cuidar do outro, certo? Inclusive Paulo em Filipenses 2,4, ele diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros, certo? Isso é uma lei no cristianismo. Não atente só para o que é seu, mas atente para o que diz respeito aos outros. Eu não posso cuidar só do que é meu, certo? Agora, não posso me esquecer de mim, né? Então, por quê? Primeiro, a prestação de contas, né, dentro da fé cristã, né, da fé do judaísmo, né, ela é pessoal, certo? É incrível como Deus, ele tem um julgamento para cada pessoa. Deus não julga uma coletividade, ele prestará contas de você, certo? Como na oração sabemos que Deus está me ouvindo. Pode ter a maior guerra rolando aí no mundo, os maiores problemas, mas Deus, cremos com a palavra de Deus que Deus nos ouve. Ele nos ouve a respeito de nossas coisas e trata com você, que a mente de Deus é infinita. Ele sabe separar a mente dele para você. Então tem um lugar exclusivo. Eu não deixaria você nascer se ele não pudesse ter
digamos uma palavra moderna aí, um canal, né? Uma linha direta aí com a gente. Então essa é a fé das Escrituras é essa: o Senhor me ouve, né? Tu que ouves orações, diz no livro dos Salmos, a ti que ouves orações. Deus ouve orações, certo? Inclusive esse é o trabalho dele, certo? Ele existe para isso, para nos ouvir, né? Ou tu que ouves orações. É porque nós não sabemos, na verdade, Paulo dizia, nós não sabemos nem quem nós somos, o valor que nós temos. Ele diz que agora, ele diz que o conceito que a gente tem da gente mesmo é turvo, ele diz, mas depois veremos, ele diz, como somos vistos, como Deus nos vê. Então, como Deus nos vê é bem diferente do que a gente pensa aqui que é. Por isso que não se assuste em saber o quanto Deus tem coração e ouvido e olhos para a sua vida, porque você não sabe quem você é, a preciosidade que você é, certo? Se você soubesse, você entenderia, né? Muito bem. Então, Romanos 14:12 diz: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12 diz assim: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então essa é uma doutrina sobre a prestação de contas, que Deus prestará contas, né? Vai examinar a minha vida. Por isso que eu não posso ir fazendo o que quero e vivendo de qualquer jeito, certo? Guiado por um instinto, uma coisa assim, porque Deus é sério nesse ponto. Ele me chamará para acertarmos as contas, o que fiz da minha vida, né? Muito bem. Agora, vamos falar desse cuidar de si mesmo. Eu queria assim começar por um tema. Primeiro cuidado que você deve ter em relação a você é começar por Deus, certo? Do seu relacionamento com Deus. Que às vezes tem uma santa na Igreja Católica que ela diz assim, Santa Teresa de Lisieux, ela diz assim: as pessoas falam muito sobre Deus e falam pouco com Deus, certo? Falam sobre Deus, o pessoal fala muito, né? Não falta assunto. Agora ela diz que com Deus poucos falam. Ou seja, o que é falar com Deus? É separar um tempo para estar sós diante de Deus. E não sei como, se com a palavra de Deus, ou se com o seu coração, sua mente, o seu exame de consciência, ou mesmo parado e contemplando a obra de Deus. Não sei, você peça a Deus uma maneira de aprender a conversar com Ele, ou com a doutrina, ou com a sua fé, mas Deus, misteriosamente, espera ser procurado, tá certo? Alguns anos atrás, Rogério, eu contei uma história aqui, que um rabino judeu, ele estava trabalhando na casa dele, e o neto dele estava brincando, desculpa o pessoal que já ouviu, né? Só contar só para o Rogério, tá? O neto dele estava brincando de esconde-esconde com os coleguinhas, sabe? Quando dá fé, lá vem o menino chorando, morrendo de chorar. Ele disse: que foi, meu filho? O que é que aconteceu? Ele disse: não, é porque eu estava brincando de esconde-esconde, eu me escondi muito bem, e depois eu notei que meus colegas não estavam mais me procurando. Os caras foram bater bola e deixaram ele escondidão num local. Aí ele ficou frustrado: puxa vida, eu me escondi tão bem, e o pessoal esqueceu de me achar. E a brincadeira seguiu por outro caminho, e ele achando que estava na brincadeira, mas na verdade já estava só fazendo papel de bobo numa loca. Aí quando o avô dele ouviu essa história, ele começou a chorar, que ele entendeu o recado, que esse menino era como Deus, alguém que está escondido e que ninguém procura, está sozinho num canto, e a gente está brincando de outras coisas e esquecendo de procurar o amigo
que nós temos que procurar. Então Jesus orava, acordava de manhã cedo para orar. Aí quando ele despedia as multidões, subia lá para os montes e ficava orando até altas madrugadas. O pessoal acha até que ele nem dormia, porque como é que alguém dorme tarde e acorda cedo? É um mistério. Mas ele estava sempre em oração, né? Então você tem que cuidar, porque esse relacionamento com Deus você não herda da pessoa ao lado. É que nem você olhar alguém bebendo água, vai passar a sua sede? Você, olha, vá na geladeira, bebe um copo de água por você. Quando você terminar de beber o seu copo d'água, beba um copo d'água por mim, né? Eu vou ficar aqui concentrado, né? Vai matar a sede? Não mata a sede. É uma experiência pessoal, certo? Então, hoje com a internet, as pessoas ficam vendo muitas pessoas espirituais falando. É bom, mas isso não pode substituir a sua experiência com Deus. E comece devagar, comece como você sabe. Eu estava até contando uma história aqui um dia desses, não sei quem me contou que gosta dessa história, do Zé. O cara não sabia orar, aí passava, irmão Pedro, né? Gosta dessa história? O cara não sabia orar, aí passava na igreja, frente à igreja, aí via o Cristo crucificado e dizia: olá Jesus, eu sou o Zé. Aí ia para o trabalho, todo dia, passou 20 anos, parava na igreja: olá Jesus, eu sou o Zé. Aí um dia ele adoeceu e estava no hospital. Aí entrou um homem, aí pegou nele assim, pegou na mão, aí disse assim: olá Zé, eu sou Jesus. Aí ele se assustou, era um sonho. Jesus tinha ido visitar ele com a mesma oração: olá Zé, eu sou Jesus. Valeu a oração, né? Entendeu? Não estou dizendo aqui que os irmãos se resumam: olá Senhor, aqui é a Antônia, né? Não, podemos mais, temos muito potencial espiritual guardado aí que você não sabe, certo? De mover montanhas, de operar os milagres de Deus e orientar as pessoas e dar uma palavra de vida, uma palavra de sabedoria, conhecer a sabedoria de Deus, adorar a Deus nas suas obras maravilhosas, que a gente com a vulgarização do mundo, a gente não admira mais as coisas, né? O mar, a lua, as obras do Senhor, né? As formigas, Deus abrir seus olhos para você ver a perfeição da obra de Deus. A terra, isso é uma tese, né? Eu estava dizendo para o irmão Davi, disse assim: meu filho, eu estou com um pensamento que a terra, esse planeta Terra, é o porta-joias do universo. Assim, tudo de precioso que Deus tinha, colocou aqui, porta-joias. Porque numa casa, se você observar, tem muitas coisas, mas no porta-joias tem uma coisa que vale mais do que a casa. Então, um anel de rubi compra a casa todinha, não compra não? Um diamante assim grande não compra a casa toda não? Então nós vivemos aqui no porta-joias do universo. Isso é tudo de precioso, a vida, e dentro dessa preciosidade está a sua alma, você que é a joia das joias, entendeu? Então essa adoração, essa contemplação deve tomar lugar na sua vida. E aqui diz, em Timóteo 4,7, ele diz assim: exercita-te a ti mesmo na piedade. Piedade é o que? A vida religiosa. Então, como é o exercício, gente? Em Timóteo 4,7, né? Tem assim, ó: mas rejeita as fábulas profanas, caducas, etc. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Piedade é o que? Vida religiosa. Leitura da palavra, oração, comunhão com a igreja. Isso é a vida, chamada vida piedosa. A palavra de Deus manda você se exercitar. Como é exercício? Por exemplo, o pessoal lá da minha casa está me constrangendo a entrar em academia de novo, para eu cuidar de mim mesmo, né? No passado eu peguei uma chikungunya, fiquei bom, mas não voltei para a academia. Domingo passado eu voltei com a minha equipe, fomos nós 4 malhar. Aí é assim, viu, Goiano? Eu estou lá,
Aí essas academias modernas não tem professor, é um professor para 200 alunos. Aí como é que eu faço? Primeiro você vai levantar um peso, né? Você está destreinado, quando você puxa, está pesado, né? Aí você humildemente, o que é que você faz? Solta, né? Aí regula lá, vê se ninguém está olhando como você está fraco, né? Porque o peso está tão baixo que faz vergonha, viu? Aí você bota lá, aí você começa. Mas se você persistir no exercício, o que é que vai acontecer? Daqui a alguns dias você vai estar levantando um peso maior. E também agora, Davi, é assim, eu estou lá, como não tem professor, eu observo a outra pessoa fazendo exercício. Então a pessoa pega 2 pesos, aí faz assim. Aí eu dou um tempo, né, para disfarçar. Aí quando a pessoa está longe, eu vou lá, pego os mesmos pesos, aí vou observando e vou aprendendo, estou me exercitando. Se eu continuar me exercitando, vou ter grandes benefícios para a minha saúde. Se você não desistir do exercício espiritual, começar a ler, começar a meditar, conhecer a palavra, estudar, e ter encontros sequenciais com Deus, para conversar e estar à parte de tudo, que Jesus disse: quando fores orar, entra no teu quarto, e no teu quarto, em segredo, ora, porque teu Pai, que vê as coisas ocultas, Ele ali te ouvirá. Então nós temos muitos motivos para orar, certo? Então vamos buscar o exercício espiritual. A primeira coisa é essa: exercita-te a ti mesmo na vida piedosa. Então você deve cuidar melhor, porque é o seguinte: se você estiver bem espiritualmente, você dá menos trabalho para as pessoas. Sabia disso? Você está mais leve, você tem mais a oferecer, porque a meta do Evangelho é qual? A água que eu te der será em ti uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque ele disse para a samaritana: a água que eu tenho para te dar será em ti uma fonte. Ou seja, quem bebe da água que Deus dá passa a fornecer essa água. Então você vai dar bem menos trabalho para as pessoas, porque às vezes você está sem vida espiritual, fica choramingando pelo que não deve, fica sofrendo pelo que não deve, não tem força para enfrentar uma tribulação, e aí você começa a dar trabalho para as pessoas. Que tal se você parar de dar trabalho ao povo, né? É um ato de amor, você mais dá do que receber espiritualmente. A primeira direção, né? Certo? Cuida de ti mesmo quanto ao relacionamento com Deus, a vida espiritual. Tem muitas outras passagens, eu separei aqui, eu não vou me delongar, né, para a gente não ir além do necessário, só este toque, né? Este mote, essa direção que eu quero lhe dar aqui. Você tem uma obrigação de ter um exercício espiritual maior, uma vida espiritual mais ordenada, tentar se tornar uma fonte da palavra, uma fonte do conselho, da direção, certo? Ter uma alegria que não é sua, uma alegria que vem do céu, uma alegria que Deus deposita no seu coração, através dessa vida espiritual. Então cada um examine a si mesmo e veja se você tem mais observado a vida espiritual dos outros, ou se você já está conseguindo ir para o seu cantinho de oração, com a sua palavra de Deus, com as suas demandas perante Deus, e começando um exercício espiritual. Deus vai lhe dizer como fazer, excelente nessa área. Ele não vai lhe deixar à deriva, ele vai lhe orientar, vai colocar no seu caminho as coisas que você precisa receber. Eu creio nisso, que Deus não nos deixa sozinhos nas nossas tentativas de nos aproximarmos dele, amém? Bom, essa é a primeira. A segunda é cuidar de si quanto ao sustento. Vejam só, 2 Coríntios 12, 14, é muito importante esse versículo, a respeito dessa autonomia no sustento.
2 Coríntios 12, 14, diz assim: eis aqui, né? Estão vendo aí? Estou pronto para quê? Pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois o que busco não é o que é vosso, mas sim a vós. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas sim os pais para os filhos. Eu vou explicar esse versículo, certo? Ora, Paulo, ele vai se dirigir à igreja lá de Corinto. Ele diz, isso é muito interessante, ele diz: eu não estou indo buscar o que é vosso, em termos financeiros, eu estou indo buscar vocês, ou seja, estou indo buscar as pessoas e não os bens das pessoas. Obviamente que a igreja precisa ser ajudada, mas desde aquele tempo já havia as pessoas que usavam a igreja como pretexto de uma ganância, certo? De enriquecer através dos ministérios, né? Não é de se sustentar, mas de enriquecer mesmo, como hoje tem. Então, ou seja, Paulo diz: não vos serei pesado. Essa mente de Paulo se repete várias vezes. Ele não quer ser pesado a ninguém, certo? E para o pessoal lá de Corinto, que achavam que ele era um apóstolo atrás de recursos, ele diz: eu não estou atrás do que é vosso, eu estou atrás de vós. Eu já tinha recebido ajuda, se eu não me engano, do pessoal da Macedônia, sabe? Aí ele diz: os pais não entesouram, não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos. Então aqui tem uma doutrina muito boa aqui sobre essa autonomia, porque Paulo era fabricante de tendas. Essa era a profissão de Paulo. Ele fabricava as tendas, né? O Rogério, que vive lá no deserto, sabe, né? Então, na época era uma profissão, porque Jesus era carpinteiro, né? Era uma profissão importante. O fabricante de tendas também, em regiões de deserto, alguém que fabrica tendas está fabricando uma casa, né? Então ele costurava as tendas, ele sabia toda a ciência dos cortes e das costuras, das emendas, para fazer uma tenda que ficasse em pé e fosse funcional. Esse era o trabalho de Paulo. Aí ele diz: estas minhas mãos serviram a mim e aos que estavam comigo no ministério. O que é isso? É alguém que quer ser autônomo quanto ao sustento, ao bolso. E aí, a ponto dele dizer: mas os pais cuidam de entesourar para os filhos, não são os filhos que devem entesourar para os pais. Ou seja, ele acha que o certo é que os pais ajudem os filhos a ir mais além, do que esperar que os filhos progridam para ajudá-los na miséria, né? Então essa relação de dependência financeira, do sustento, ela não casa com a doutrina bíblica, que é uma doutrina de autonomia, de você. Claro que existem casos, né? Você está doente, você está prostrado, está alguma coisa, aí não se fala nisso, né? Mas no que depender de você, você examina se você está rendendo o que você poderia render. Então isso aqui é um aviso duro para muitas pessoas, um aviso contra a acomodação, porque às vezes a gente está esperando muito ser ajudado, ser objeto de piedade, de atenção, certo? Não combina com a palavra. A palavra diz que no quanto depender de você, enquanto você puder usar as mãos, os pés, o seu corpo, procure entesourar para os outros, e não que os outros entesourem para você. Então aqui Paulo, eu não vou nem citar aqui, porque são muitos temas, mas eu vou só para, se depois alguém quiser tirar uma foto aqui para estudar em casa. Ele diz aqui, ó: procureis viver sossegados, tratar dos vossos próprios negócios,
trabalhar com as vossas próprias mãos. Tessalonicenses 4:11. 1 Tessalonicenses 4:11. Veja qual é o espírito do Evangelho. Não dá trabalho a ninguém, trabalhar com as próprias mãos, certo? Aí ele diz, 2 Coríntios 7:2: de ninguém buscamos proveito, querendo extorquir, defraudar ninguém, certo? Essa passagem das tendas, Atos 20:24: o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos, as dele, me serviram. Vejam que é uma doutrina bíblica, você ter autonomia, né? No seu sustento. Não vou me aprofundar aqui na questão, por exemplo, dos casais, né? Que um trabalha mais, um trabalha menos, ou um não trabalha, mas aí cada casal faz o seu acordo. Mas é ruim quando uma família tem condições de empreender o sustento e está preferindo viver de algum favor. Isso não combina com a Escritura, tá certo? Paulo condenou uma sabedoria ruim lá do pessoal da antiguidade cristã, que era o seguinte: tinha uma senhora na igreja, viúva. Aí o pessoal via que a igreja era cheia de gente legal, né? Aí esperavam que a igreja sustentasse a viúva, certo? Aí Paulo quebrou isso aí. Ele disse assim: se ela é viúva e tem filhos, são os filhos que têm que sustentá-la, não é a igreja, certo? Porque muita gente está na igreja, às vezes à espera de ser ajudado, de ter um recurso e outra coisa. Não é assim que o cristianismo prega que você possa examinar a si mesmo e ver se você está usando o seu motor na potência que tem disponível aí para ser usado, tá certo? É um recado duro, mas está nas Escrituras. Depois, cuidar, mais duas coisas só para encerrar. Já falei essa praticamente, que é você cuidar da saúde do seu corpo. Eu fiquei assustado um dia desses, quando eu fui dormir lá na casa da minha mãe, que agora a gente está se revezando para dormir lá, viu, Ian? Cada um tem um dia lá, um calendário para dormir lá. Aí eu peguei um Uber para vir para casa e o taxista disse assim: olha, eu estou indo ali depois visitar minha mãe, porque come muito doce e pegou uma diabetes aí, deu um problema, amputou o pé, agora amputou uma perna, estamos amputando a segunda perna. Eu digo: vale-me Deus, eu tenho que cuidar disso, né? Assim, porque a gente vai soltando aí na alimentação, vai ficando à vontade e tal, e depois vem as consequências na sua saúde. E quando vem as consequências, vem também o trabalho que você vai dar para as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que bebe, que é alcoólatra, o trabalho que essa criatura dá para a família, vocês nem imaginam. Quem aí passou por isso, como eu passei lá em casa, entendeu? É complicado, entendeu? A trabalheira que é você ter uma pessoa em casa que bebe, né? Que dá trabalho para a família. Então, ou então você não cuidou da sua saúde, está dando trabalho da família, não por uma doença congênita, né, que apareceu, não, mas por pura falta de cuidados. Então nós não podemos entrar nisso, certo? Nós temos obrigação de ter uma saúde tal que as pessoas, no que depender de nós, não vamos dar trabalho, como diz aqui no Ceará, a seu ninga, né? Seu ninga é seu ninguém, certo? Então assim, como 3 João 1:2, amado, olha que bênção bonita, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, e assim também a tua alma vá bem. Quer dizer, Deus nos deseja uma bênção de saúde, certo? Então muita gente faz verdadeiros atentados contra a sua saúde, e nós temos que, como cristãos, sair desse campo, porque senão vamos dar trabalho para as pessoas, né? E o último cuidado é a saúde emocional, porque abram aí Romanos, voltando a Romanos 12:18, certo? Romanos 12:18. Eu falei aqui de uma saúde espiritual, que é o seu relacionamento com Deus. A emocional
é o seu relacionamento com você e com as pessoas. Romanos 12, 18. Saúde espiritual, sim. Eu falei de uma, que é a vida de oração, você com Deus. Nessa saúde emocional são duas coisas: você com você e você com as pessoas. Essa saúde aí, que está em Romanos 12, 18, ele diz: se for possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, o Senhor diz, né? Minha é a vingança, eu recompensarei. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então isso aqui é um tratamento que nós precisamos nos submeter, que em relação às pessoas, andar em paz com as pessoas, não fugir como o diabo foge da cruz das contendas. Lembram da cruz do silêncio? Alguém lembra aqui, valendo um ponto aí na escola dominical, a cruz do silêncio? Quem lembra? Nos recônditos da memória? Ninguém? Não criticar, não reclamar, não provocar, não revidar. Certo? Comigo aí: não criticar, não reclamar, não provocar, não revidar. Não criticar, é o cruz, não reclamar, não provocar, não revidar. Você pode até fazer de manhã: não criticar, não criticar, não reclamar, não provocar, não revidar. Amém. Pode fazer disso uma oração. Você vai ser muito feliz. Quando eu me casei, pastor Alan Pierce Baker, né, nosso pastor querido, nos casou. Ele disse assim: vem cá, Robstein, chamar de Robstein, deixa eu lhe dar 2 conselhos importantes. Ele era americano, né? Falar assim, e arrastado, né? Aí disse assim: eu vou lhe dar 2 conselhos importantes. Primeiro, nunca seja um pai para sua mulher, porque senão ela vai arranjar um namorado. Então, isso que não podia ser o pai da minha mulher, que senão ela arranjava um namorado. Então, você tem que ser sempre o marido dela, nunca seja o pai dela. Então não fique brigando com ela e tal, tratando ela como filha. Um dia ela pode pensar que realmente, se é o pai dela, ela aparece com um namorado, não vai ser bom, né? Mas você está certo. Aí, o segundo conselho, ele disse assim, é sobre reclamação. Reclamação, ele disse, é que nem cartão de crédito. Você tem que escolher a data, porque quando entra no cartão, pergunta: você quer pagar dia 5, dia 10, dia 15, dia 20? Então você escolhe a data, aí naquela data aí você vai escolher dia 5. Então dia 5 você chega para sua mulher: eu gostaria de reclamar uma coisa que aconteceu esse mês. Dia 5, né? Aí fazia a reclamação dia 5. Agora só no outro dia 5, rapaz, é complicado, viu? Mas eu tenho certeza, irmão Rogério, que essa é a receita da felicidade. Como a cruz do silêncio. Alguém decorou? Não criticar, não reclamar, não provocar, não revidar. Então é a paz com as pessoas. Então isso aí é saúde emocional, certo? Você tem que cuidar disso para não dar trabalho para as pessoas, porque uma pessoa que não sabe perdoar é uma pessoa extremamente trabalhosa. O coração dela é um peso enorme. Ela está perto de você, mas você sente o coração pesado, entendeu? Porque ela ela tem muito peso ali de não perdoar, certo? Então essa saúde emocional que devemos tratar, né? Não deixar isso para amanhã ou deixar isso pendente, né? E tem uma saúde emocional que é você com você mesmo, que é você perdoar a si próprio também. Às vezes a gente não conseguiu alcançar uma coisa,
e está aí se martirizando, é se perdoar também, recomeçar amanhã com alegria, saber que a vontade de Deus se cumpre e nos ajuda, que Deus tem poder para nos dar aquilo que Ele quer nos dar. Aí você vai se perdoando, não estou falando de virar molenga ou virar alguém que não tem força de fazer as coisas, mas assim, aprender a se perdoar, a se valorizar, certo? Não deixar que botem um rótulo em você, você nem garrafa para estar com rótulo, tem gente que pega rótulo, né? Certo? Então, valorizar a sua pessoa, né? E alcançar isso com Deus, ministrar na sua vida o valor que você tem. Isso aí é uma cura, nós precisamos trabalhar isso, certo? Então, esse é um tipo de cuidado pessoal que você tem que ter, de estar bem com as pessoas em termos de perdão e compreensão, né? E estar bem com você em termos de não. Paulo tem uma coisa muito bonita, ele diz assim: não aceito julgamento humano, porque nem eu me julgo a mim mesmo. Ele não julgava a si próprio, certo? Aí ele diz assim: deixando as coisas que para trás ficam, olho para as coisas que estão dispostas diante de mim, prossigo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, ele perdoava todos os fracassos e pecados e os erros dele, e procurava olhar para as coisas que Deus estava colocando naquele dia para ele dar seguimento. Então é assim que devemos ser. Para encerrar, meus queridos, eu quero dar uma palavra aqui sobre a promessa de Deus, de que Ele está com você nesse esforço, né, de cuidar de si mesmo, que eu dividi aqui nessas áreas, vou repetir: cuidar de si mesmo quanto à vida piedosa, quanto ao seu sustento, o seu bolso, a economia familiar, a sua saúde física e a sua saúde emocional, no trato com o próximo e no que diz respeito a você, tá certo? E Deus, para encerrar, Ele dá uma promessa, quem tiver facilidade de abrir, Deuteronômio 2,7, Deuteronômio 2,7, aí no Pentateuco, viu, gente? É bem no início da Bíblia. Pentateuco são 5 livros, né? 5 livros da lei, certo? Gênesis, é isso? 2,7, na sequência aí, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o 5º livro da lei, tá? Deuteronômio 2,7 diz assim: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda obra das tuas mãos. Estão vendo? Obra de quê? Das tuas mãos. O seu trabalho, o seu empenho, né, nessa autonomia de cuidar de si, né? E olha que coisa bonita, ele diz assim: ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Então, ou seja, o povo judeu passou 40 anos no deserto, e é bonito isso aqui, é uma coisa muito importante de a gente ressaltar, quando Deus diz: Ele sabe que andas por este grande deserto, que é a nossa própria vida, né? Ele sabe que nós estamos nessa travessia, nesse deserto, mas nós contamos com o quê? Com a bênção de Deus. Gente, quando Deus estende a mão,
para abençoar, Ele vai trabalhar para que aquela bênção se cumpra. Toda bênção de Deus que é dada sobre você haverá de se cumprir. E Ele diz: eu sei que tu estás passando por esse grande deserto, esses 40 anos, que é a nossa vida, né? Não que a gente viva só 40 anos, mas assim uma travessia, né, da escravidão para a terra prometida. Mas Ele diz que o deserto não era fácil, né? Não era morada definitiva, ali não era morada definitiva, mas Deus estava abençoando aquela travessia. Para quem gosta de estudar a Bíblia, esse tema se repete ainda. Deuteronômio 8:2, mesma coisa, certo? E Deuteronômio 29:5, que é a bênção do Senhor na travessia do deserto. Vou repetir: Deuteronômio 8:2, Deuteronômio 29:5. E para encerrar, a última leitura, 2 Timóteo 4:17. 2 Timóteo 4:17, lá no finalzinho. 2 Timóteo 4:17. Vejam, vamos ler o 16, o 17 e encerrar, tá? Podemos ler esse finalzinho como oração final aí, mensagem final. Acho que tem quase tudo do que a gente falou aqui. Vou ler aqui, tá? Paulo, né, você sabe que Paulo está aqui caminhando para a morte, a ser decapitado. Paulo foi decapitado, né? E assim, né? Lembrando a todos que ser decapitado naquele tempo era um privilégio de um cidadão romano, né? Privilégio de um cidadão romano, porque quem não era romano era o quê? Crucificado. Então tem muitas histórias sobre decapitação, né? Como algo assim que mais rápido, né? Menos doloroso. Não era um suplício, era um ato instantâneo. Mas Paulo foi decapitado porque era cidadão romano, senão teria sido como Pedro, que foi crucificado, né? Aí ele diz aqui: ninguém me assistiu, ou seja, ninguém me prestou assistência na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhes seja imputado. Ou seja, ele já está perdoando o pessoal que o abandonou. O cara está com saúde emocional, não pagarão por isso, ninguém vai pagar pelo mal que me fez. Aí ele diz, aí vem a promessa: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então Paulo, ele diz que ele recebeu de Deus fortaleza e assistência, e ele cumpriu a obra, certo? Ele cumpriu a obra. Então Paulo é um exemplo nesses dois campos, de cuidar bem de si mesmo e cuidar do outro. Então é um excelente caminho de perfeição, certo? Excelente caminho de perfeição, cuidar bem de si mesmo, cuidar do outro, daquilo que o outro precisa, mas não esquecer de cuidar de si, né? Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, que ela possa dar um bom fruto para quem recebê-la de coração, e tenhamos, Senhor, nessa palavra uma direção nova para a nossa vida, para que não estejamos mais a depender dos outros, naquilo em que nós mesmos, Senhor, podemos dar providência
com a tua força, com a tua assistência prometida aqui nas Escrituras, e nós cremos na tua palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.